como vai? É um prazer enorme estar com você novamente. Vamos dar continuidade ao nosso curso aí de Concreto 1. E até então nós calculamos a armadura longitudinal, que tinha como função principal aí combater os esforços de momento fletor. Agora a gente vai aprender a calcular a armadura transversal, que são os estribos na viga, que tem como função principal, entre outras, mas a principal função do estribo na viga é combater os esforços de cisalhamento. Ok? Muito bem. Nessa primeira aula, nós vamos fazer uma revisão de resistência dos materiais, para a gente poder recordar um pouquinho aí, o que é a tensão desse cisalhamento e como ela se comporta em uma seção de viga. Observe que eu tenho aqui uma viga biapoiada, submetida a um carregamento concentrado. Quando esse carregamento atingir aí o limite de ruptura da viga, vai aparecer aqui esse tipo de fissuração. A gente chama de fissuração tangencial. É uma fissuração inclinada, com uma inclinação aí que varia entre 30 a 45 graus. E ela sempre sai do apoio em direção à carga. Nós observamos aqui o ensaio de uma viga. Observe que houve a ruptura, a fratura da viga, a fissura aqui, a trinca, ela saiu do apoio em direção à carga. Observe que esse tipo de colapso também, ele é um colapso frágil. Não houve uma grande deformação do concreto aqui, da viga, antes da ruptura, tá vendo? Ao contrário do colapso por flexão. No colapso por flexão, nós vimos aí que vai haver uma deformação muito grande, a seção vai ser dimensionada de forma dúctil, Então vai haver uma deformação muito grande e o colapso vai se dar por escoamento da armadura. No caso do cisalhamento, o colapso ele é frágil, ele não apresenta uma deformação muito grande. Por isso que a minha viga de concreto armado não pode ter o seu primeiro modo de colapso como sendo o colapso por cisalhamento. A viga de concreto, se ela tiver que romper, ela vai romper por flexão. Eu não posso deixar que a viga tenha o colapso nos apoios, por cisalhamento, igual está aqui. Porque, como já disse, é um colapso frágil. Nós temos que evitar a possibilidade de colapso frágil aí nas estruturas. Os modelos de cálculo que a NBR 6118 traz para a gente são bastante conservadores. Então, se a gente seguir aí certinho o roteiro da NBR 6118 e dimensionar a viga, dimensionar a armadura transversal seguindo esses modelos, a nossa viga fica segura, e se ela tiver que romper, ela vai romper por flexão. Ok? Nas próximas aulas, a gente vai ver como utilizar esses modelos de cálculo. Nessa aula aqui, a gente vai ver um pouquinho sobre como encontrar a tensão desse cisalhamento na seção. É uma revisão aí de resistência dos materiais. Muito bem. Imagine que eu tenho aqui uma viga biapoiada, submetida a um carregamento distribuído. Então, vou ter aqui uma força cortante nos apoios, E o diagrama de força cortante para esse tipo de carregamento é esse diagrama aí, É o diagrama clássico. Tensão desse cisalhamento é força cortante máxima aqui no apoio. Ela vem descendo aqui, Passa pelo meio aqui. Ela vai ser zero, aonde o momento fletor é máximo. Continua descendo, inverte o diagrama, fica negativo. E quando chega aqui, ela encontra a outra cortante e sobe. Ok? É o nosso diagrama clássico aí de força cortante para esse tipo de viga. Uma viga biapoiada com carregamento distribuído. Uniformemente distribuído. Vou colocar aqui na viga dois eixos. Um eixo X e um eixo Y. E vou pegar um pedacinho aqui, um pedacinho que eu chamo de DX. Um comprimento bem pequenininho da seção aí da viga. Eu vou ampliar esse pedaço, Observe que dentro desse pedacinho DX, eu vou ter aqui a carga distribuída, lá em cima. Eu vou ter uma linha neutra. A viga está sendo submetida a momento positivo. Então, eu vou ter a linha neutra, a parte de cima vai estar sendo comprimida. Então, tem uma força de compressão aqui. E a parte de baixo tracionada.
E a força cortante está aqui, ó, nessa face. Muito bem. Se eu olhar desse lado de cá do elemento, ó, o que eu vou enxergar? Eu vou enxergar as reações, né? Se eu tenho compressão do lado de cá, eu vou ter uma reação de cá, ó, que vai ser o C, que é a compressão que eu já tenho, mais o incremento dC. Ó. Que incremento que é esse? É a força de compressão que foi incrementada desse ponto até esse ponto, ó, dentro do elemento dx. Ó. Observe que vai acontecer o mesmo aqui na tração. Ó. Se eu tenho a força T para cá, ó, eu vou ter uma reação do outro lado, que vai ser a força T mais o incremento dt. Ó. E vai acontecer também com a força cortante. Se a força cortante está subindo aqui, a minha reação aqui é para baixo, mais o incremento aqui, ó, que é a carga multiplicado por dx. Olha lá, W dx. Esse é meu elemento no plano. Se eu pegar aqui em 3D, ó, e observar esta área aqui, ó, dentro do elemento dx, na largura BW da viga, eu tenho uma área aqui, ó, exatamente na linha neutra aqui, ó. Vão aparecer nesse plano aqui, ó, tensões desse desalhamento. Ora, se eu tenho tensão desse desalhamento aqui, ó, se eu multiplicar a tensão por essa área, eu vou ter uma força. Olha lá, ó, nesse sentido. Então, tensão vezes área me dá uma força, dx BW. A área aqui, ó, dx BW. Se eu fizer o equilíbrio abaixo da linha neutra, esta força mais essa força aqui, ó, tem que ser igual a essa aqui. Ó. Então, olha lá, ó, T mais tal dx BW tem que ser igual a T dt. Corto T com T, ajusto a minha expressão, ficou assim. A tensão desse desalhamento, ela é 1 sobre BW que multiplica o dt sobre dx. Muito bem. Nós sabemos, lá do curso de flexão normal simples em vigas, que a força T aqui, ó, ela é a integral na área das tensões. Qual área? Essa área aqui, né? A face aqui, ó, onde estou calculando aqui a força T. Ó. Lá do curso de resistência. E nós sabemos também que a tensão, ela é o momento fletor dividido pela inércia flexão, que multiplica a altura y. Que altura y? A altura qualquer aqui, ó, ao longo do eixo y. Considerando que o momento aqui na face ele é constante, e a inércia também é constante, a inércia da seção, eu posso pegar esse valor que está aqui, ó, e substituir aqui na minha integral. Vai ficar assim, ó. O que é constante fica fora da integral, e o y que varia fica dentro. Ó. Eu vou ter então que a minha força T, ela é o momento dividido pela inércia, integral de y dA. Ora, integral de y dA é momento estático, né? Se nós voltarmos lá no curso de resistência 1, nós temos lá os momentos de área, né? Momento de área de primeira ordem, que é momento estático, que é a integral na área de y dA. E tem um momento de área de segunda ordem, que é o momento de inércia, que é a integral de y2 dA. Um é a área multiplicado pela distância, que é o estático. O outro é a área multiplicado pelo quadrado da distância, que é o momento de inércia. Nesse caso aqui, ó, esse momento aqui, ó, é o de primeira ordem. Ele é conhecido como momento estático. Então, eu posso substituir aqui na minha expressão. Então, a minha força T vai ser igual a m sobre I que multiplica Q. Se eu pegar a expressão que eu já havia calculado da tensão, ó, tal é 1 sobre BW dt sobre dx. Quanto que vale o meu T aqui? Ó? O T vale m sobre I que multiplica Q. Substituindo na expressão, ficou assim. Ó. Observe que agora
o momento fletor ele não é mais constante, porque ao longo do comprimento dx, ó, o momento varia, né? Ao longo aqui do meu dx, ó, o momento vai variar. Mas a inércia e o momento estático eu posso considerar que são constantes. Então eu posso tirar ali o momento estático e tirar também a inércia da minha derivada. Vai ficar assim a equação, ó. Meu tal, então, é 1 sobre BW, dm sobre dx, que multiplica Q sobre I. dm sobre dx, a derivada do momento em relação a x. Você recorda que se eu integrar a cortante ao longo de dx, eu encontro o momento. O momento é a integral da cortante. Então, se eu derivar o momento em relação a x, eu tenho cortante. Então, dm sobre dx é força cortante. Substituindo, então, o valor ali na nossa expressão, vai ficar assim, ó. A tensão desse cisalhamento vai ser a cortante dividido por BW, que multiplica o momento estático dividido pelo momento de inércia. Muito fácil, né? Muito bem. Trazendo a expressão aí para o nosso padrão aqui, né, que é uma viga de seção de alma retangular, eu posso fazer algumas simplificações. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o valor do T. Nós vimos no slide anterior que o T é o M sobre I que multiplica Q. Vou ajustar essa expressão aqui, ó. Vai ficar assim, ó. I dividido por Q é igual a M sobre T. Quem que é momento? Momento é força vezes braço de alavanca. Força vezes o Z. A NBR 6118, ela especifica que o meu Z, para efeito de cálculo desse cisalhamento, é o D. Exatamente a altura D aqui, ó. Meu Z é igual a D. Agora, se Z é igual a D, então eu posso dizer que o D é o momento dividido por T. Vou substituir aqui, ó. Então, meu I sobre Q é igual a D. Inverto os dois lados. Então, Q dividido por I é igual a 1 sobre D. Q dividido por I é igual a 1 sobre D. Substituo lá em cima. A minha expressão ficou assim, ó. Tensão desse cisalhamento vai ser a cortante dividido por BW vezes o D. Simples assim, né? Ah, Ronilson, mas a NBR 6118, ela trabalha sempre com a força cortante. É força cortante solicitante, força cortante resistente. Tranquilo. Eu quero achar, então, a minha força cortante resistente da seção. Basta eu encontrar aqui qual é a tensão máxima desse cisalhamento que a tensão suporta. Fazendo assim, eu vou ter que a minha força cortante resistente de cálculo, aí pode ser VRD1, VRD2, VRD3, a gente vai estudar todas elas aqui ao longo do curso, é igual ao tal RD, que é a minha tensão desse cisalhamento resistente de cálculo, que multiplica o BW e multiplica o D. Esta equação aqui é uma equaçãozinha bem fundamental aí, que vai servir de parâmetro para todo o dimensionamento da viga. Tá ok? Mas esse dimensionamento a gente só vai ver na próxima aula. Tá ok? Te aguardo então em uma outra oportunidade. Um grande abraço e até lá.